Boa noite a todos. É grande a minha satisfação de estar voltando a esta casa, onde estive o mês passado, fui bem recebido, para falar hoje sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. E para falar sobre a caridade, surgem vários questionamentos, porque é um assunto bastante amplo. O que será que faz com que geralmente nós venhamos a falar em Chico Xavier, em Divaldo Pereira Franco, em Madre Teresa de Calcutá, em Francisco de Assis e em Bezerra de Menezes, entre vários outros espíritos que conhecemos. Muitos são os motivos que poderiam ser citados nesse momento, mas vou destacar apenas um, por ser o mais comum a todos eles, que é a prática da caridade. E o Evangelho segundo o Espiritismo está repleto de ensinamentos sobre a prática da caridade. Aqui nós encontramos os ensinamentos do Cristo, os seus exemplos, os vários exemplos de outros espíritos que desenvolveram esta sublime virtude da caridade. E a doutrina espírita, consoante, ou seja, de acordo com os ensinamentos do Cristo, traz como um de seus pilares a máxima: fora da caridade não há salvação. E nós até nos arriscamos a dizer nesse momento que fora da caridade nós não vamos conseguir ser felizes, embora tenhamos sido criados por Deus para sermos felizes. Queremos ser felizes, necessitamos ser felizes, mas para isso se faz necessário que aprendamos e desenvolvemos a caridade. Só que o exercício da caridade há várias maneiras de se praticar a caridade. Mas nós vamos primeiramente falar sobre a caridade moral e a caridade material. E as duas geralmente caminham juntas. E aí nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9, as palavras do Espírito Rosália, que nos diz o seguinte: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e isso é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde se achais por agora encarnado. Grande mérito há, crede-me, em que um homem cale-se para que fale o outro mais tolo, mais ignorante do que ele. Isso é caridade moral. Tornar-se surdo quando uma palavra zombeteira escape de uma boca acostumada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que vos dirigem outras pessoas, que embora erradamente se supõem acima de vós, enquanto que na vida espiritual, que é a verdadeira vida, não raro estão bem abaixo. Constitui motivo de merecimento não apenas quanto à humildade, mas também da caridade e não ver o mal proceder das outras pessoas. Isso tudo que falei é a caridade moral. E a vida constantemente, a todo instante, está nos dando oportunidades para o exercício da caridade moral. E nós encontramos bastante dificuldades. Por quê? Porque geralmente esse exercício é em casa, no lar, e os nossos desafios estão no lar, no trabalho e na sociedade. Esta mesma vida também nos dá oportunidade para a prática da caridade material, dando água a quem tem sede e alimento a quem tem fome. E às vezes nós não nos julgamos suficientemente ricos para praticar a caridade material. Estamos esperando tirar na loteria, até eu também fiz a minha fezinha essa semana. A gente está esperando para fazer mais coisas e não vai fazendo nas mínimas coisas.
E Jesus nos deu um exemplo disso quando nos falou sobre o óbolo da viúva, que repartiu o pouco que tinha, mostrando que não existe ninguém tão rico que não precise de alguma coisa, e nem ninguém tão pobre que não tenha alguma coisa para dividir com alguém. É claro que às vezes você está pensando assim, mas como alguém tão rico que não vai precisar de alguma coisa? É que infelizmente, quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. Ele desenvolve, a maioria de nós desenvolvemos egoísmo. Até quando tentamos ajudar alguém, a gente está sempre, não está ajudando, a gente está pensando no retorno, está investindo naquele pobre cristão, para tirar ainda o restinho às vezes do que ele tem. O ser humano é assim. Então nós temos dificuldade. E é muito mais fácil aquele que tem pouco ajudar os outros. A gente está acostumado a ver principalmente os mendigos na rua, essas pessoas, né, que vivem na rua, eles têm um senso de caridade bem superior a nós. Um dia nós saímos lá da casa que nós trabalhamos, eram as 9h pouca da noite, e ali na Cristóvão Colombo tinha um rapaz perto de mim, uns 40 anos, 30 anos. Então, ele estava pedindo uma ajuda. Aí o colega que vinha comigo, né, disse assim, mas não vou dar nada porque ele vai comprar droga, foi o que ele disse. Então eu vou ali, vou comprar um X para ele. Ele foi numa lancheria ali, né, e comprou um X e deu para ele. E quando ele acabou de dar o X para ele, chegou um senhor, um velhinho, pior do que eu, está pior do que eu, tem que estar feio. Ele chegou, né, e pediu alguma coisa, pediu para esse meu amigo, né, porque eu estava sem dinheiro, pediu meu amigo, agora não posso te dar, já dei o que tinha para ele. Sabe o que o jovem fez? Deu um X para o outro. Só que o meu colega, apesar de ter bastante conhecimento espírita, viu? E o conhecimento nem sempre, o sentimento acompanha, né, o conhecimento. Então ele julgou mal, ele disse, mas como? Né? Eu te dei, tu não estava com fome? Não. Aí ele disse, não, é que ele está pior do que eu falei com ele hoje, ele não tinha comido desde o meio-dia. Então ele se desprendeu. Aí disse, mas por que tu fez isso? Porque o outro vai me dar, eu tenho mais facilidade para ganhar. Confesso que eu senti até vergonha. Então a gente vai vendo essas situações assim, que quem tem menos, apesar que a dor é que ensina a gente, né? Então a gente, só quem passou, né? Um dia, nós fomos falar para uma turma de jovens, e uma jovem me questionou, o jovem chama a gente de tio, né? Eu já não passo mais por tio, mas me deu essa colher de chá, né? Então, tio, por que vocês espíritas consideram o sorriso como um ato de caridade? Uma pergunta maravilhosa, né? Aliás, como a gente aprende coisa com jovens, são meio impetuosos, mas eles sabem das coisas, né? Claro que eu tive que falar sobre os vários tipos de prática de caridade para chegar ao sorriso, para que ela pudesse entender. Achava eu, acho que a menina até sabia mais do que eu. Então, comecei, aí fui novamente buscar auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10. Nas palavras do Espírito protetor, do Espírito Fêmeno, que nos diz que há 1000 maneiras de se praticar a caridade. Podereis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. E esse mesmo Espírito protetor, no capítulo 26 do Evangelho, nos falando sobre item 4, falando sobre a prece, ele nos diz, a prece é um ato de caridade. É um arroubo do coração, ou seja, é um impulso do coração que está dentro de nós. Então, quando a gente faz uma prece por alguém, agora como fez um irmão, esse menino último que fez uma prece aqui, eu quase chorei aqui, tocou meu coraçãozinho, né? Então, isso mostra quanta doçura a pessoa tem no coração, quanto sentimento. Então, a gente vai aprendendo nessas situações. Então, quando a pessoa faz de coração, isso é caridade, é a caridade moral. Em 2005, assisti uma palestra lá no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis. Um dia aqueles que vão estudar a doutrina espírita vão saber quem foi Leon Denis. Essa palestra foi proferida pela irmã Elizabeth Opper, sobrinha de Ivone Pereira.
Ivone Pereira, para quem não conhece, foi uma das maiores médiums que teve no Brasil, talvez até do mundo. Entendeu? E a Elizabeth deixou vários livros psicografados, que o que mais nós estudamos, a doutrina espírita, é o do suicídio. Artigo suicídio. Então, o que acontece? Ela começou a falar sobre a vida de Ivone Pereira. E ela contou para nós ali, que foi um grande momento para mim, de que a dona Ivone, todos os dias, ela pegava o jornal, naquela época tinha jornal, já está mais escasso o jornal. Ela pegava a parte do centro do jornal ali, que vinha o obituário, ali, vinha o nome das pessoas que tinham desencarnado no dia seguinte. Ela copiava o nome de todo mundo e à noite, depois que terminavam os trabalhos na casa espírita, ela orava fervorosamente por Deus. Isso me calou fundo como exemplo de caridade por pensamento. E eu, até aquele momento, encontrava dificuldades para orar pelos meus. Ali tive uma lição. Viu? Porque a maioria das vezes nós assistimos às palestras, mas a gente não presta atenção. Mas naquele dia eu estava ligado. Então aí eu pude ver que aquele era um momento maravilhoso. Que a gente tinha muito para aprender com essas pessoas que fazem coisas simples que não aparecem na dimensão. E Deus, Jesus, se manifesta nessas situações de simplicidade. Segui falando, né? Mostrei, aí fui falar sobre o sorriso. E por que eu voltei nessa casa? Por causa do sorriso desse irmão aqui. Claro que os outros, mas os outros a gente trabalha junto, se conhece, né? Mas ele nunca tinha visto. Ele me deu um sorriso ali, um abraço. Eu tive a sensação que era meu pai que estava me abraçando. Um troço maravilhoso. Eu me emocionei bastante. Entendeu? Isso, e não existe ato maior de caridade do que esse. Né? Me emocionei, me preencheu meu coração. E assim é vocês aqui todos. A gente vê aqui, casa pequena tem essa facilidade. A gente se considera irmão, porque a gente tem mais tempo para conversar. Casa muito grande, a gente conhece todo mundo, mas não tem tempo para se dedicar. A gente só conhece mais aqueles que a gente trabalha no grupinho nosso. Né? Então, isso é a caridade, o sorriso é um exemplo de caridade. Então, os Espíritos nos dizem que o sorriso são as palavras que vêm do coração. Que sensação maravilhosa! Quando a gente encontra alguém que a gente nunca tinha visto antes, nunca conheceu, aí a pessoa nos olha, como foi o nosso caso, e esboça um largo sorriso. Né? Nós nem conhecíamos, nem sabíamos quem é a pessoa, mas a partir daquele momento a gente já passou a considerá-la como um amigo, como alguém, porque tocou o fundo. E o que acontece quando nós recebemos um sorriso? A tendência é a gente devolver outro sorriso. E aí cria esse ambiente, viu? Esse entrelaçamento das almas com o sorriso. Então, por isso, para nós espíritas, o sorriso é considerado um ato de caridade. Então, sempre que a gente puder, é um sorriso. E a gente vê principalmente os japoneses lá, eles trabalham muito sobre o sorriso. As pessoas lá, é firmado assim, os que trabalham nas recepções das empresas, é firmado o sorriso que ela dá. Por quê? Porque é o sorriso que cativa as pessoas. E aqui na casa, a maioria de nós que chegamos, porque eu cheguei como necessitado na casa também. O que acontece? Foi esse acolhimento, esse sorriso, né, que me... Lá na nossa casa, a gente distribui cestas básicas para as pessoas. Muito, e nem vou citar o nome aqui para não dizer que a gente está querendo gargantear, entendeu? Mas é de baixo, muita coisa. Aí um dia uma colega nossa, que também estuda bastante, mas ainda não desenvolveu esse sentimentozinho, não é uma crítica, ela está em fase de evolução, né? E ela questionou a direção da casa, porque só casas espíritas nós ajudamos, agora 52 casas espíritas, que vão buscar cestas básicas, né, cadastrar as pessoas nas suas casas, vão buscar lá. Então, esse povo todo que vem buscar aí, porque você não obriga esse pessoal a estudar, só vem aqui buscar comida. Né?
Claro, olhando pela ótica dela, ela não deixa de ser razão. Mas é que a doutrina espírita nada é obrigado. Aqui a gente doa é amor, é nesse sentido. Né? Então, ela questionou isso. Né? E aí a gente foi obrigado até a se meter, né? Mostrar para ela que não, porque eu comecei na doutrina espírita com necessidade. Estava passando por uma situação difícil. Então, eu posso falar sobre isso de carteirinha. Por quê? Como é que uma pessoa que vem na casa espírita, que foi o caso meu, anos atrás, com a barriga vazia, roncando, senta aí como eu sentei. Então, vocês acham que a pessoa vai ter condições de prestar atenção no que a gente está dizendo aqui? Claro que não. Aí aliás, está até questionando Deus, a situação dele está terrível. Então, o que a gente faz na casa espírita? A gente vai encher a barriguinha dele, vai fazer alguma coisinha para ele levar para casa. Ele vai sair daqui feliz da vida. A felicidade maior vai ser quando ele chega em casa com a cestinha básica, vai ser aquela alegria. Isso vai se repetindo, e aí um dia ele já está mais, né? Está melhorzinho. O que acontece? Ele vai prestar atenção, o que aconteceu comigo lá com aquela palestra da menina lá. Então ele vai dizer, mas eu não tinha pensado nisso aqui. Primeiro ele vai achar que nós espíritos não batemos bem, por causa que nós damos as coisas, não cobramos nada de ninguém, porque geralmente as religiões tradicionais, elas dão, mas te cobram. Tu vem aqui, tem que vir. E dão só para aqueles que frequentam, que vêm assistir. Né? Eles têm os motivos deles, nós. Né? Então começa assim, eu não entendo essa gente lá. Né? Se desprende. Por quê? Porque nós estudamos o Evangelho, nós seguimos o que Jesus nos ensinou. O que Jesus fez? Ele multiplicou os pães, né, os peixes, para saciar a fome do povo. E aí, dá-lhe Evangelho neles, educou, ensinou, e esses que aprenderam com ele foram repassando e chegou esses ensinamentos nós até hoje. Então, na medida em que a gente vai percebendo, a gente vai mudando a maneira de pensar. Porque nós somos muito de julgar os outros. Faz parte de nós. Então a gente sempre, que nem esse meu amigo, ele diz assim, esse rapaz vai comprar droga. E a gente, claro que a gente já ouviu alguém dizer assim, você vai comprar, o problema é dele, eu fiz a minha parte. E não é certo isso. Porque na realidade ele não está ajudando o rapaz que é drogado, está ajudando o traficante que vai comprar arma, amanhã depois está tirando em nós. Então, sempre é bom a gente dar alguma coisinha para comer, coisa assim. Claro que há as exceções, estou falando assim só para a gente, porque a gente tem tudo de julgar. Então nós sempre estamos, e na nossa vida as coisas vão acontecendo que a gente não sabe o que acontece na vida dos outros. A gente sempre acha que a nossa família é super infeliz. Né? Porque sai do corpo, né? Não, é porque a gente não convive na família dos outros. Porque é na família que estão os nossos desafios espirituais. Então, espíritos que estão reencarnando na mesma família para desenvolverem o amor. Uns até se odiavam antes, por isso que a gente esquece do passado quando reencarna. Então, a gente vai aprendendo nesse convívio. Então, nós não podemos julgar os outros, nem o que acontece na casa dos outros. Porque a gente comete esses deslizes. E na medida em que nós vamos estudando, e aqui não estou cobrando nada, porque isso é uma coisa natural que vai desabrochar em nós. Um dia a gente vai ver alguma coisa que agradou, vai ver mais a fundo. Mas por que aconteceu isso? Aí a gente vai aprendendo. Assistiram agora ao início do trabalho aqui, foi tudo nesse sentido. Aí a gente vai aprender a fazer o Evangelho no lar, que também é outro ato de caridade. A gente vai ter mais paciência, vai ter indulgência. Então a gente vai, até que vai aprimorando o amor. Mas quando é que nós vamos deixar de ser duro com as outras pessoas? Quando nós recebemos a caridade e ela vai tocando no nosso coração. Por que a caridade na casa espírita, a caridade moral? Por quê? Porque ela vai lapidando o nosso coração.
Aqui não se ensina, em casa espírita nenhuma, coisas contrárias a isso, é o amor. E quando a gente nós despertamos, que aquele que chegou em casa, começou a curiosidade, começou a vir, e aí ele começa a ficar curioso, porque a gente faz isso, né? Ele vai começar a aprender aqui o alto amor. Porque a maioria de nós não nos amamos a nós mesmos. Por quê? Porque a gente não se conhece direito. Nós bebemos, nós fumamos, nos irritamos facilmente, porque a irritação é um veneno também. Então a gente tem, à medida que nós vamos nos conhecer. Aqui não é crítica para ninguém, porque a gente todos, ser humano geralmente é assim. Então o que acontece? Na medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, a gente vai dizer, isso aqui não me serve. Isso aqui não me faz bem. Claro que a gente que é um espírito velho, cometeu esse erro já há 500 anos, vem cometendo o mesmo erro, né? Aquilo está vincado em nós. A gente vai lapidando, vai melhorando, né? E vai deixando de certas coisas, outros não conseguem vencer, então vai precisar mais 1, 2, 3 encarnações, as coisas não são assim de uma hora para outra. Então, quando nós começamos a desenvolver o alto amor, aí nós vamos entender aquelas palavras do Cristo. Amai o próximo como a vós mesmos. Na medida em que eu começo a me amar, né, que eu aprendi a ser caridoso comigo, que eu sei o que me faz mal, o que é bom para mim ou não é, e que eu tenho esse alto amor, por que eu não tenho? E que aí eu aprendi que nós todos somos irmãos, que todo mundo, a gente precisa ter essa consciência, é isso que nos falta, de que nós somos irmãos, ninguém é mais que ninguém. Então, no momento que a gente começa a ter essa consciência que a gente é irmão, o que a gente vai querer para o outro irmão? Aquilo que a gente quer para a gente. Por isso, amar o próximo, amar os seus inimigos. Então nós vamos aprendendo a amar. Só que as religiões também aí pecam um pouquinho. Porque Jesus nos falou amar o próximo como a vós mesmos. Só que Jesus não se referiu no amor sentimento. No amor comportamento, que é outra coisa. Eu não posso dizer que amo essa senhora aqui se eu estou vendo ela a primeira vez, não é verdade? Né? Mas se eu amo a mim, o meu comportamento vai ser de amor para com ela. Então o amor que Jesus falava é tu te comportar bem, desejar para o outro o que tu quer para ti. Porque a vida é uma troca. Né? Deus nos colocou assim todos juntos, porque nós só vamos crescer espiritualmente através do outro. É nos ajudando mutuamente. É aí que funciona. Por isso que a caridade é importantíssima. É nós trocando, né? Vamos trocando energias, vamos trocando tudo que a gente puder trocar, conhecimento e etc. Então, quando a gente começa a evoluir assim, a gente vai entendendo o que Jesus quer. Então, amor, comportamento. Eu vou me comportar de acordo com tudo que eu quero para mim. Tudo que aquele eu quero para mim, eu tenho que fazer para o outro. Por quê? Porque no momento, como a gente falou do sorriso aqui, né, que eu agitei com a senhora ali, ela vai, o que ela vai fazer? Talvez ela não pode atribuir, mas ela vai pensar bem em mim. Que cara bom aquele magrinho esquisito, mas é um bom cara. Né? Porque ela vai estar emitindo energias boas para mim. E o que vale no nosso mundo são as energias que nós trocamos. Então toda vez que nós andar na rua e dar um sorriso para alguém, esse alguém vai dar um sorriso. Já contei aqui, outra vez que eu estive aqui, no almoço aqui, acho que contei aqui, de uma moça que saía para o trabalho e um dia ela inventou assistir uma palestra na Casa Espírita, de caridade, essas coisas, e ela saiu, tinha um rapaz mesmo, um senhor mexendo no lixo. Aí ela deu bom dia, deu um sorriso para ele. Né? Ele até ficou desconfiado, nunca ninguém, ele era invisível, ninguém dava bola para ele. Né? Ele olhou para os lados, sim. Aí viu para ele, porque era para ele meio tímido, bom dia. E aí todos os dias que ela saía, naquele horário que ela saía para o trabalho, ele ficava ali para ganhar um bom dia. Porque a maioria das pessoas assim, ninguém dá bola para isso. Então ele sentiu um carinho. Então ele já estava ali, ela passava, dava um bom dia, aí ele já dava um sorriso também, ele já estava. Né? O que aconteceu? Um dia ela saiu atrasada para o trabalho, correndo e passou por ele, a viu, né? Nem deu bola para ele. E ele gritou para ela, e minha amiga, e o meu bom dia? Viu? Ele já se considerava, isso é maravilhoso. Né? Ele já estava considerando ela como irmã.
Ela voltou, o que ela fez? Voltou, deu um abraço e um beijo nele. Claro que não entende dessas coisas, não estava entendendo nada. Como é que é uma moça toda bonita, toda chique, ia estar beijando um cara assim? Isso é amor. Isso é caridade. Tinha caridade por si, passa aqui pelos outros. Então, a caridade, aparentemente, a gente falando, é simples. Mas é muito difícil. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito com o que os outros vão dizer. Até perdoar, por que perdoar é difícil, ter um ato de caridade? Por quê? Porque nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer. Ah, o fulano me fez isso, agora eu perdoei ele, o que vão dizer? A gente se preocupa com os outros. Mas nós temos que notar que nós devemos, coisa é para Deus, para Jesus. O outro não nos importa nessa situação. Então, porque no momento que eu perdoar alguém, na verdade, eu estou sendo caridoso é para comigo. Por quê? Porque o ódio, assim como o amor nos entrelaça, o ódio também. Porque eu fico pensando mal lá e mal para mim, então nós ficamos trocando essa, ficamos o quê? Alienados dois. No momento que alguém perdoa, o perdão ele é bom para quem perdoa, não é tanto para quem está sendo perdoado. Quem perdoa se vê livre daquela mágoa no coração, daquela coisa. Está pronto para preencher esse lugarzinho com coisas positivas, coisas boas. Está sendo caridoso então? Consigo mesmo. Então Deus é tão maravilhoso que Ele vai fazendo essas coisas, criou esse sistema de leis, de que, na realidade, tudo que nós fizermos de bons para os outros, de caridade para os outros, é para nós mesmos. Claro que a gente não deve ser egoísta, porque nós também fomos criados nas religiões tradicionais, nós devemos fazer isso para ganhar isso, para fazer aquilo para ganhar isso, não é verdade? Só que Deus não faz negócio com ninguém. Deus é amor, não existe isso. Vou fazer tantas orações, antigamente, até os mais antigos ainda, né? Uma criança adoecia, coisa assim, as mães faziam promessa para não cortar o cabelo da criança, não sei quantos, não sei se alguém conhece essas histórias, né? Quantos anos, mas ela não fazia promessa para cortar o cabelo dela, para cortar o cabelo do outro. Então a gente vai criando essas coisas, vai copiando coisas que não tem nada a ver. Com Deus é um diálogo, é abrir o coraçãozinho. Deus está sempre para nos ouvir. E a gente, quando está numa situação delicada, e nós ainda no mundo que nós vivemos, ninguém está 100%. Alguma coisinha melhorou, outra até fez mais que descambou. Né? Então o que é? Porque a nossa vida é de altos e baixos. Que a gente vai aprendendo, como foi lida, a gente vai aprendendo com essas experiências. Temos é que saber. Muitos de nós, com o coração dilacerado, às vezes, mas vamos nos esforçar, dar um sorriso, sempre tem alguém pior do que a gente. Como tem gente melhor, evidentemente, graças a Deus, daqueles melhores estão fazendo alguma coisa por nós. Meu Bezerra de Menezes e outros estão fazendo alguma coisa. Mas quando eu disse lá no início, de que é um ato de caridade, um homem calar-se para que fale outro, mais imbecil, mais bobo, mais tolo do que ele, não é verdade? Nesse momento que eu estou encerrando, eu quero agradecer a vocês por ter ficado me ouvindo esse tempo aí, tá bom? Foi um gesto de caridade.